Olá, amigos! Que bom estarmos juntos em mais esta oportunidade de reflexões e aprendizados. Jesus sintetizou todas as leis que regem as questões ético-morais, dizendo: a cada um segundo as suas obras. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus. A resposta diz que não, que nos falta o sentido para isso. E mais adiante nos apresenta alguns atributos de Deus. Entre eles está que Deus é soberanamente justo e bom. Mas ao nos depararmos com tantas injustiças, de que maneira essa justiça se estabelece? Está conosco Gerson Luiz Tavares, palestrante e escritor espírita, que vai nos trazer importantes reflexões sobre esse assunto. Olá, Gerson, é uma alegria imensa para nós ter você conosco neste momento. Olá, Ivone, é uma alegria para mim podermos ter mais uma vez esse momento, depois de um longo período, tendo essa oportunidade deste intercâmbio, desta convivência, desta nossa reflexão em torno de temas tão importantes à luz da nossa veneranda doutrina espírita. A todos que nos acompanham, nos assistem, meus votos de muita paz. Gerson, a justiça dos homens está calcada na legislação humana, com base em códigos legais criados pelos próprios homens, que não é igual para todos os povos, e as penas são estabelecidas pelos juízes. E a justiça divina, em que ela se apoia? A justiça divina, ela se estabelece, se estrutura consoante as leis de Deus. Como você bem observou, nós somos cercados por leis, uma legislação de vários matizes para atender várias finalidades. A rigor, onde estivermos, nós estaremos sendo regidos por uma lei, uma norma, um regulamento. Notemos que na Terra, se nós moramos em um condomínio, além da lei específica, existe a do regimento do condomínio. Quando nós residimos em uma casa, em um bairro, nós vamos encontrar o direito trabalhando no que se chama o direito de vizinhança e as leis específicas. Assim também, onde estivermos vinculados, por exemplo, a um clube social, aquele clube tem os seus regulamentos próprios. Todos aqueles que somos profissionais e que atuamos numa profissão regulamentada têm o seu código de ética. Ou seja, onde estivermos, com quem estivermos, há alguma lei, uma norma, uma portaria, uma resolução, algum regramento. Eu estou no trânsito, a pé ou dirigindo, como pedestre ou como motorista, há leis específicas regendo tudo isso. Então, Allan Kardec, quando traz a reflexão em torno do que o codificador chama de a justiça divina, as leis morais, ele nos faz entender e compreender que em tudo, todos os nossos movimentos na Terra, nós somos regidos por leis, normas, regramentos. E o pensamento? E as emoções? E os sentimentos?
e as intenções, e o comportamento objetivo e o comportamento subjetivo. Tudo isto não tem nenhum regramento, são as leis de Deus. Então, a justiça divina se estrutura, se sedimenta nas leis de Deus. As leis de Deus, elas alcançam várias abordagens, mais de uma angulação, podemos assim dizer. Tem as leis de Deus relacionadas à matéria, e que a ciência tem o dever, tem o papel de ir aos poucos descortinando essas leis que regem os fenômenos materiais, e nós temos as várias vertentes de ciências na Terra que estudam vários aspectos das leis de Deus no âmbito material. E existem as leis que Allan Kardec chama de as leis morais. Essas leis morais sobre as quais se sustenta a justiça divina. De tal modo que nós vamos observar e aprendemos com a doutrina espírita que o nosso mundo íntimo, nossas intenções, emoções, sentimentos, comportamentos objetivos e subjetivos, é tudo regrado. Não é possível ser regrado por leis humanas, regramentos humanos, mas as leis de Deus. Ou seja, a justiça divina se sustenta nas suas leis morais. As leis que regem os fenômenos físicos, que regem a matéria, elas atingem todas as suas finalidades. É relacionado ao organismo, é relacionado ao clima, é relacionada a toda a dinâmica da vida material. Enquanto que o nosso mundo subjetivo e o comportamento, nossos movimentos de individualidade na Terra são regidas pelas leis de Deus, sobre as quais a justiça divina se fundamenta, se estrutura. Gerson, no livro O Céu e o Inferno, uma das obras básicas do Espiritismo, Allan Kardec inseriu o Código Penal da vida futura. O que representa esse item e qual a sua importância e o entendimento da justiça divina neste código? Porque Allan Kardec traz o conceito de Código Penal, porque na nossa sociedade, o Código Penal, ou os códigos penais, né, de cada nação, de cada legislação, o Código Penal, o que ele estabelece? Ele estabelece uma percepção, uma análise e leis específicas em todas as áreas da vida social, em tudo aquilo que o indivíduo comete um ato que contraria as leis, e no aspecto específico penal, que é o direito penal, tem códigos penais, ou seja, quando o indivíduo deixa de cumprir um regramento, quando foge do que a lei estabelece, está à margem da lei, há punições, há uma penalidade. Por isso o Código Penal, uma penalidade. E então, quando Allan Kardec, com habilidade na sua pedagogia, traz esse conceito Código Penal, só que na perspectiva das leis de Deus, da justiça divina, estabelece o que ele chama de o Código Penal da vida futura. Por que ele estabelece da vida futura? A doutrina espírita, com a habilidade do codificador, deixou bem demonstrado, bem evidenciado a realidade do espírito imortal. Estabelecendo a realidade do espírito imortal, significa que o espírito, que nunca deixará de viver, ele tem um futuro. E estabelece o Código Penal da vida futura, o futuro deste espírito, o futuro de cada um de nós, de cada individualidade,
conforme a vivida, os hábitos, o comportamento, a conduta que adota na atualidade. Então, nós vivemos hoje o futuro em relação ao passado e estamos construindo, somos arquitetos do nosso futuro hoje. Então, quando Allan Kardec estabelece Código Penal da Vida Futura, está estabelecendo e definindo reflexões e conhecimentos bastante consistentes que o futuro do espírito, ele dependerá a sua desdita, a sua paz, felicidade, tranquilidade e todas as questões que envolvem as consequências do comportamento de acordo com a conduta atual, sob a regência das leis de Deus. E a importância ela é bastante grave, bastante aguda, a importância destas lições espíritas, porque produz hoje um alerta para todos nós. Todo aquele que tem essa concepção que o Espiritismo tem da imortalidade e de um futuro, que depende muito da vida atual, da existência atual, contemporânea, Allan Kardec estabelece, portanto, a capacidade nossa, com esse conhecimento, de entendermos e compreendermos e movimentarmos uma vontade de construirmos uma filosofia de comportamento ajustada às leis morais da vida, às leis morais de Deus, para que o nosso futuro seja um futuro de paz, de alegria, de plenitude, de equilíbrio, de iluminação. Porque quando a doutrina espírita propõe a lei de progresso, está falando da iluminação do espírito, de tal modo que o Código Penal da Vida Futura é o grande alerta para todos nós, a fim de que tenhamos consciência e disposição da construção de uma filosofia comportamental que se ajusta às leis de Deus, às leis morais de Deus, para que o futuro nos reserve resultados pacíficos, felizes, entendendo e compreendendo que o futuro reservará as necessidades de reparações, de recuperações morais, a depender do comportamento atual. Assim como nós estamos nos recuperando em relação ao nosso passado. Então, ao mesmo tempo que estabelece todo comportamento nobre e digno, consoante as leis de Deus, nos reservará um futuro de paz e de progresso. De progresso. Certo. Gerson, você poderia nos dizer em que Allan Kardec se baseou para trazer essas informações que fazem parte da doutrina espírita? Allan Kardec se baseou, se estruturou todo o conceito espírita a partir das suas investigações científicas, no contato, no diálogo com os espíritos. O método que Allan Kardec utilizou na sua investigação, o método didático na perquisição, na investigação do conteúdo de profundidade e de transcendência, foi o do diálogo com os espíritos e de perguntas. O codificador formulou, com base na ciência, na perspectiva positiva, esse aspecto bem racional de questionar para entender e compreender, em perguntas. Nós vamos verificar que o Livro dos Espíritos, a primeira obra básica, é todo estruturado em perguntas e respostas, que é a tradição filosófica de perguntar, buscar resposta em cima das respostas no processo dialético e ir ao encontro de novas perguntas para novas respostas. Então, o codificador
na sua didática e com a sua habilidade intelectual e moral, organizou e foi melhorando e qualificando e ampliando as questões numa dialética, na medida em que as respostas eram oferecidas. Ao mesmo tempo, ele viveu a experiência científica das várias comunicações de espíritos, e um exemplo que você trouxe do livro Céu e Inferno, as comunicações dos espíritos felizes, dos espíritos endurecidos, dos espíritos arrependidos, né? Ou seja, as várias comunicações de espíritos que os médiuns da sua equipe da decodificação, os médiuns conceberam, chegando a Allan Kardec essas comunicações, as várias condições em que os espíritos desencarnados se encontravam para, com os seus escritos, os seus depoimentos, e muitas vezes também provocados com perguntas de Kardec para melhor esclarecer, ele foi ampliando cada vez mais o raio de compreensão de todas as situações possíveis das condições em que os espíritos se encontravam no mundo espiritual. E a equipe da codificação da doutrina, do lado espiritual da vida, essa equipe adotou todos os meios para facilitar, favorecer o acesso de Kardec a esses espíritos, que trouxeram as comunicações via mediunidade, e Allan Kardec, ao mesmo tempo, com muitos deles, provocando com indagações, a fim de melhor esclarecer vários pontos. Então, a gente verifica na obra Céu e Inferno esse conteúdo dos espíritos que Allan Kardec selecionou, porque ele tinha um manancial bastante expressivo de comunicações, ele seleciona para organizar as obras. Nós vamos ver em vários momentos do livro, o Livro dos Médiuns, por exemplo, a quantidade de informações que ele traz a respeito de vários aspectos da mediunidade, tudo para construir, por meio do diálogo, né, da metodologia dialógica e do método de perguntas para chegar às verdades. Gerson, nós nos referimos ao atributo de Deus sendo soberanamente justo e bom, né? Mas quando nós vemos as desigualdades que se apresentam em todas as condições humanas, dá a impressão que estão sendo usados dois pesos e duas medidas. Como entender essas desigualdades em relação à justiça divina? Quando Allan Kardec estuda a progressão dos espíritos, ele demonstra, chega à conclusão, e demonstra para nós que estudamos, demonstra que o espírito inicia a sua jornada de espírito individualizado, inicia sua jornada simples e ignorante. Simples, sem experiências, ignorante, sem conhecimentos e sem a inteligência desenvolvida. Graças à lei de progresso, a jornada evolutiva se dá por meio das sucessivas reencarnações e, aos poucos, o espírito vai deixando a simplicidade e a ignorância. Nós vivemos nesta quadra do mundo em que habitamos, o mundo de provas e expiações, em pleno processo de transição para a outra fase de evolução psíquica e moral, o mundo de regeneração. Nós vivemos em pleno processo de transição, e nessa dinâmica de transição, nós ainda, sob as características psíquicas, morais, sociais de um mundo de provas e expiações,
nós vamos observar que estamos mais perto do ponto de partida, que é o mundo primitivo, do que do ponto de chegada, que são os mundos celestes ou divinais. Então, graças à lei de progresso, que nós vamos entender e compreender a progressão dos espíritos. E enquanto o espírito ele não se desperta para o bem, para o amor, que estabelecerá as bases da justiça social, da justiça no mundo, entre os homens, enquanto isso não se der, o que vai acontecer? E acontece. Na própria vida em sociedade, nós adotamos legislações, algumas vezes injustas, comportamentos injustos, comportamentos de malquerença, de materialismo, de hedonismo, de egoísmo, estabelecendo comportamentos nefandos, fazendo com que nós necessitemos, graças ao Código Penal da Vida Futura, das reparações necessárias. Então, nós vamos encontrar, no contexto evolutivo da nossa sociedade, do mundo no qual ainda habitamos, desse nível de evolução psíquica, evolução moral, social, psicológica, dentro desta fase ainda, nós encontraremos várias necessidades. São várias necessidades. O que os espíritos nos asseveram no livro dos espíritos é que todas essas desigualdades na Terra foram criadas pelos homens. Foram criadas pelos homens. E uma vez criada pelos homens, os homens enfrentarão esse estado de coisas, as suas consequências, para, vivendo esse estado de coisas, essas consequências, com o tempo, pela lei de progresso, despertando, aprenda a modificá-las. Então, as grandes diferenças e aparentes injustiças são próprias da criatura humana. Enquanto se encontra na peleja de despertamento da consciência, e quando se encontra ainda às voltas com as suas imperfeições, com a visão imediatista da vida, a conduta hedonista, egoísta, materialista, uma visão absolutamente linear da vida. Então, nós precisamos experimentar as consequências últimas dos nossos atos, para que nós mesmos, pela lei de progresso, despertemos para a realidade. E o sofrimento se encontra neste contexto humano exatamente não para castigar, porque, como você bem destacou, este atributo de Deus soberanamente justo e bom, e nós vamos ver no conjunto de atributos que os espíritos apresentam de Deus, é o único atributo que é composto, soberanamente justo e bom. Os outros, onipresente, onisciente, todos os outros atributos, eles são singulares, enquanto que ele é soberanamente justo e bom. Ele é bom e justo. Por quê? Porque se ele for apenas justo, ele pode ser um justiceiro. Se ele for apenas bom, pode ser piegas. Então, a justiça aliada à bondade dá um equilíbrio à bondade. E a bondade ligada à justiça estabelece para a justiça o equilíbrio também, para que não se extrapole no comportamento de justiceiro, porque quem é justiceiro não é justo, e que a bondade perca critérios, fuja de um critério de justiça. Então, justo é bom. Então, é por isso que nós encontraremos esse atributo de Deus, embora numa situação de disparates evolutivos na Terra, de disparates de comportamentos, ainda mais perto de uma postura primitiva que uma postura de um olhar de mundo de regeneração. Então,
A criatura humana, podemos dizer que ela se pune a si mesma, enquanto que Deus adota mecanismos das suas leis de educação e reeducação. Nunca de castigo, mas educação e reeducação. Nós nos sentiremos castigados, mas toda a dinâmica de Deus é por reeducar, educar e reeducar. É por isso que muitos que estão vivendo as situações de extremas limitações sociais, materiais, de extremas dificuldades, até para a sua subsistência, estes vivem os resultados dos seus comportamentos, para despertá-los, para fazer com que eles resgatem, ao mesmo tempo, despertem pelos mecanismos de justiça, que é disciplina, que reeduca, mas sempre misericordiosa, porque sempre colocada dentro do que é necessário, nunca indo além do necessário e sempre atento para os movimentos de recuperação moral da criatura humana. Nunca para castigar, mas reeducar. Uhum. Então, a justiça divina realmente se dá através de oportunidades, né? Como você bem colocou, oportunidades para que esse espírito venha a evoluir, né? Gerson, nós agradecemos imensamente por você nos dar essa oportunidade de refletirmos juntos sobre uma questão tão importante para todos nós. Muito obrigada, Gerson. Eu que agradeço essa convivência, esse espaço criado pelo programa há tantos anos, favorecendo a possibilidade de divulgação da doutrina, alcançando mentes e corações pelas vias que a lei de progresso nos garante, atingindo as pessoas onde estiverem, para que o conhecimento da doutrina beneficie a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Gerson. Obrigada a todos que estão conosco. Queremos lembrar que no site momento.com.br da Federação Espírita do Paraná, nós vamos encontrar mensagens, áudios, vídeos que falarão aos nossos corações. Muito obrigada a todos e muita paz.